O que a gente faz, galera? Vamos lá, vamos comentar um pouco esse jogo? Hoje como eu havia dito mais cedo, não vou fazer live, mas tem coisa que não muda. Eu vou pedir seu like, vou, ao mesmo tempo que ajeito a câmera, pedir a sua inscrição, se você não for inscrito, pedir para você divulgar, ó. Aperta aqui no compartilhar, joga lá no grupo de Zap, etc e tal. Para não perder muito tempo, para ser mais rápido que uma decisão do VAR, e o VAR vai ser assunto um pouco aqui hoje. Bom, gente, no primeiro tempo que nós assistimos foi um Palmeiras que, jogando em casa, tomaria a iniciativa, isso já era esperado. O Palmeiras tentou dominar o meio de campo, né, um jogo sempre muito jogado nas intermediárias, essa é uma característica do futebol brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro, né, um jogo de intermediário, o Palmeiras tentando dominar principalmente a intermediária do Fluminense, né, e forçando bastante o jogo pela esquerda com aquela dobradinha Gabriel Veron e Scarpa com uma forte subida pela esquerda. Depois de uma pressão inicial, o Fluminense equilibra o jogo ali no meio de campo. O primeiro tempo terminou, segundo as minhas anotações aqui, 7-7 em finalizações, sendo a melhor chance do Palmeiras, né? Uma ali numa bobeada, se não me engano, do Lucas Claro, e depois um chute perigoso do Scarpa entrando pela esquerda, né? De resto, assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem equilibrado, acho que o 0-0 do primeiro tempo foi justo, um Palmeiras talvez ligeiramente melhor, e um Fluminense que foi até bem defensivamente, mas, novamente, um time com pouca iniciativa, pouco ímpeto e com muita dificuldade na criação das jogadas, né? Só havia um problema, acho que no primeiro tempo o Palmeiras bateu muito, o árbitro foi pouco rigoroso. No primeiro tempo o Wellington Silva sofreu muitas faltas, foi caçado, teve uma falta do zagueirão do Palmeiras num contra-ataque do Cardoso, que o cara deu no tornozelo por trás, para mim aquilo ali era lance para vermelho, e de repente poderia ter mudado a partida. Mas tudo bem, mais um lance de interpretação. Mas o Palmeiras fez rodízio de falta e bateu demais, abusou do direito de bater, do direito do antijogo, sem que o juiz fosse mais rigoroso e coibisse o antijogo do adversário, né? O segundo tempo, o Palmeiras fez uma nova blitz, veio para cima, e esse segundo tempo me lembrou um pouco o jogo contra o São Paulo. Nem tanto o placar, porque contra o São Paulo, o Fluminense começou o segundo tempo com a vantagem de 1-0 e tomou a virada. Mas eu digo que me lembra um pouco o jogo contra o São Paulo, no primeiro turno, porque o Fluminense deu um apagão, né? O Fluminense parece que não esperava o óbvio, que era o quê? Um certo ímpeto do adversário, o adversário vindo para cima, numa nova blitz, tentando dominar o jogo e impor uma pressão. Logo aos 3 minutos, um lance fortuito, assim, por acaso, não intencional, o Palmeiras consegue um pênalti. Para mim não foi pênalti, para mim outro erro de interpretação da arbitragem e do VAR, né? O jogador do Fluminense faz um movimento natural, né, como, né, um piscar de olhos, assim, né, quando alguém faz assim, você pisca o olho, movimento natural, não amplia o seu corpo, né, com aquele movimento do braço, um movimento involuntário, um reflexo, uma reação natural. E o juiz marcou para mim um pênalti que não houve, né? E ali um primeiro tempo que tinha sido equilibrado, mesmo o Fluminense criando pouco, fez um gol no primeiro tempo com uma bola parada que foi anulado. E aos 3 minutos, um pênalti que para mim, no lance fortuito, etc e tal, pra mim um pênalti mal marcado, o Palmeiras abre o placar. E daí o Fluminense fica desequilibrado, né? Parece que o Fluminense sente o gol. Eu vi o Odair reclamando bastante desse gol. Mas, de novo, vamos também falar do nosso demérito. A gente entrou dormindo. Que tal numa espécie de apagão, não vou usar essa expressão dessa vez, mas o Fluminense entrou dormindo e aceitou a blitz do adversário. Logo depois, o Palmeiras, né, continua ali mais impetuoso. O Fluminense precisava sair para buscar o resultado. O Fluminense não sabe fazer isso, dificilmente o Fluminense consegue virar um placar. O Fluminense não sabe propor o jogo. E aos 14 minutos o Palmeiras faz 2-0 e o Fluminense já estava batido. Daí em diante, um Fluminense desorganizado, né,
criou pouco, a única chance do segundo tempo, a única chance clara foi no lance, de novo, de bola parada, o que, de novo, é um sintoma da nossa pouca criatividade, certo? Também, no único lance que a gente conseguiu criar, o Nenê, né, faz o passe pro Cardoso, que chuta mal, faz uma força descomunal e dá um chute fraquinho, mas estava impedido. Ou seja, quando a gente conseguiu criar, a gente estava impedido, e de novo o nosso melhor lance, portanto, válido, foi numa jogada de bola parada, e portanto o Fluminense criou muito pouco. Depois disso o jogo ficou muito ruim tecnicamente, parecia aquela pelada na chuva, sabe? Quando a gente era criança, você já deve ter feito isso em algum lugar do Brasil, pelo menos aqui no Rio a gente fazia muito. Começava a chover, as crianças iam pra rua pra jogar bola e a gente jogava uma pelada toda maluca, desorganizada, tentava lance que normalmente nós não tentaríamos, etc. O jogo ficou um pouco assim, uma pelada meio estranha, o Fluminense muito desorganizado, e apesar do erro da arbitragem, o Fluminense fez por merecer mais uma derrota, a segunda derrota consecutiva nesse campeonato. A segunda derrota em 2 jogos no segundo turno e, portanto, o segundo balde de água fria no torcedor tricolor que vinha ali acendendo o verde da esperança. Sou o Teixeira Mendes, fico por aqui, vamos votar amanhã, né? E, ó, esse time irrita a gente, né? Tricolor, se possível, bom final de semana e depois boa semana de muito trabalho, saúde e paz para todos nós. Abraço.